Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a professora Daniele Souza, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e hoje estou como formadora na EAP. Minha conversa com vocês hoje é sobre avaliação. Bom, é uma conversa com os nossos colegas professores da creche, né, Sagrada Família, de algumas creches, Santa Maria e Gama. E a nossa conversa hoje vai ser de 10 minutinhos, mais ou menos, né? E vocês pediram para eu conversar sobre essa questão da avaliação, o sentido da avaliação, principalmente para as crianças pequenas e bem pequenas na creche, de 0 a 3 anos, também na educação infantil, né? Algumas creches atendem 4 e 5 anos. Mas, de um todo, a essência do ato avaliativo, dentro de uma perspectiva que a Jussara Hoffmann traz, e outros autores como a professora Benigna Vilas Boas também traz, a essência da formação no processo avaliativo serve para qualquer etapa, para qualquer modalidade, serve para educação básica, serve para educação superior, porque a avaliação com a sua essência formativa não muda, porque se muda de uma etapa. Então, acho que o importante da gente pensar num primeiro momento é que a avaliação ela tem uma gênese, né? E essa gênese, na perspectiva da Jussara Hoffmann, eu vou trazer aqui porque é o livro que vocês estão lendo, né? Avaliar para promover. Então, essa gênese é uma gênese de uma avaliação processual, de uma avaliação contínua, de uma avaliação que retroalimenta o planejamento, de uma avaliação que analisa possibilidades, de uma avaliação que não classifica, não é verdade? De uma avaliação que não exclui, que não deixa a situação ou o sujeito em processos de desigualdade. Então é dessa avaliação que a gente está falando, é nessa perspectiva de avaliar que a gente está falando. E num primeiro momento é muito bom discutir por que a gente dificilmente consegue avaliar sem uma perspectiva classificatória, né? Até porque geralmente quando a gente pensa em avaliação, a gente já pensa em prova, não é verdade? E aí a gente precisa separar uma coisa da outra, que são instrumentos avaliativos, procedimentos avaliativos e o papel da avaliação como um processo. A avaliação ela é um processo, ela não tem fim no instrumento. Não é verdade? Ela na verdade, ela é demandada por uma gênese, né? Por um fundamento, ou por fundamentos que tenham a ver com a concepção mais crítica da educação, com uma concepção mais humanizada da educação. Então, quando a gente for falar de avaliação, a gente precisa saber de que avaliação que a gente está falando, né? Porque eu posso avaliar formativamente, eu posso avaliar classificando as pessoas, os sujeitos. Eu posso avaliar numa perspectiva punitiva. Então, de que avaliação que eu estou falando? Eu estou falando de uma avaliação para as aprendizagens, né? E a Hoffmann fala isso aí no capítulo dela, no primeiro capítulo da avaliação para as aprendizagens. Eu preciso avaliar para promover aprendizagens. Então, a avaliação é um meio que eu utilizo, uma estratégia que eu utilizo para que as aprendizagens sejam promovidas por meio dessa avaliação. E aí a gente vai precisar pensar, como é então que é tão difícil, porque é então que é tão difícil avaliar formativamente, avaliar para as aprendizagens no Brasil, por exemplo. Por que no Brasil a gente tem uma dificuldade, a gente liga a avaliação diretamente a uma questão punitiva, classificatória, né, desigual, avaliação de medida, um olhar de medida? Por que a gente faz isso? E aí a gente pode entender porque as questões sociais, a escola ela está inserida, a creche ela está inserida numa sociedade, a escola está inserida numa sociedade, e essa sociedade tem seus princípios e tem seus valores. No caso da nossa sociedade, nós estamos numa sociedade capitalista, organizada politicamente por classes, né, economicamente, socialmente por classes, em que alguns valores são muito difundidos na nossa sociedade. Então, o valor do julgamento, o valor do erro, o valor da medição, não é verdade? Você vale o que você tem, você vale o que você ganha. Então, esse sentido de valer, né, de monetarizar as pessoas e as situações, é uma situação de avaliação de medida. Então, quando você entra num Uber, por exemplo, e você depois tem que avaliar, né, a corrida, então você vai avaliar por critérios. Quais são os seus critérios avaliativos? Se o carro estava limpo, se o motorista não correu, se você não passou nenhum susto, se você foi bem atendido. Então, por aí você vai colocando ali as estrelinhas no Uber. Então, percebam que os nossos valores de sociedade, né, os nossos valores morais e todos os nossos valores, em muita medida, colaboram com o nosso processo de avaliar. E aí, dentro da escola, como é que isso funciona?
Na escola pública, a nossa natureza do ato educativo, a natureza do ato educativo na escola pública tem também uma função social, não é verdade? E essa função social é de emancipação dos sujeitos. Diante disso, a avaliação não deve empatar esse processo de emancipação. Mas, em muita medida, o meu olhar, né, da escola, do docente, né, do monitor que está ali na escola, do porteiro, muitas vezes é pautado pelos valores da sociedade, não é verdade? Um valor classificatório. Então, a gente começa também a avaliar, puxando aí o sentido de uma avaliação mais de medida, de uma avaliação mais superficial. Eu não conheço a realidade, mas eu estou avaliando. Eu não conheço a vida da pessoa, mas eu já sei tudo que ela tem que fazer. Então, esses valores vão mexendo com a gente e vão entrando na escola. E aí a avaliação, em muita medida, ela fica superficial, ela fica lacunada, ela fica incompleta, ela não diz muito para que ela veio, e aí a gente precisa pontuar essas questões. A avaliação, formativamente falando, ela é uma avaliação que ela não só coleta dados, ela está para além dos dados coletados. Então, eu estou lá na creche, eu percebi que minha criança de 3 anos... planejei uma atividade para observar se ela está fazendo imitações, se ela está conseguindo trabalhar um pouquinho da imaginação. Eu fiz e aí eu comecei a processar, né, pelos critérios, né? Na verdade, eu fiz uma brincadeira lá na minha creche de imitação de uma música, né? Sei lá, Seu Lobato tinha um sítio. E aí a criança tinha que imitar ali os sons dos animais. E de repente, na hora que falou que Seu Lobato tinha um cachorro, a criança fez outro som. E aí, o que acontece com isso? Em muita medida, eu já coloco uma posição avaliativa quando eu falo que tá errado. Percebam que o erro na nossa sociedade é uma coisa muito julgada. As pessoas não lidam com o erro como uma possibilidade de acerto. Elas lidam com o erro como algo punitivo, algo ruim. Na educação, a gente precisa lidar com o erro de uma outra forma. O erro é processo. Ele tem a ver com o meio, né, de aprendizagem, com as minhas hipóteses de aprendizagem. A Jussara fala sobre isso. Então, se a criança tem uma hipótese de aprendizagem, de que naquele momento, aquele som do animal não é o animal que eu estou falando, então isso já tem que acender uma luz na minha cabeça e falar, eu preciso trabalhar os animais, eu preciso trabalhar os sons dos animais e não culpabilizar o indivíduo que não soube o som. Entende? A diferença entre coletar dados, eu coletei os dados. Eu sei que ele não soube fazer o som do cachorro. E o que eu fiz, então, para além de coletar esses dados? Então, é disso que a Jussara Hoffmann está falando. E é disso que a Vilas Boas fala quando a gente fala de avaliação para as aprendizagens. É você, além de observar, de constatar uma realidade, algo fenomênico e aparente que se dá para você planejar algo para superar, para promover, para estender, para aprofundar essa aprendizagem. O que acontece em muita medida? Que a gente percebe o equívoco da criança, muitas vezes, e a gente faz um julgamento próprio de cultura, de família, e a gente não replaneja, a gente não retroalimenta. E aí o nosso olhar, ele tem que ser muito pedagógico, ele tem que ser muito pautado pela competência pedagógica e pela competência também das questões sociais. Em muita medida, eu vou ter um estudante que já sabe fazer todos esses sons da musiquinha, né, que a gente está cantando ali. Mas o fato dele saber fazer todos os sons não diz que as aprendizagens dele estão mais profundas, porque ele também pode estar no processo só de imitação e de não significação. Então percebam que o nosso olhar avaliativo, ele precisa ser permeado de ação, que eu acho que é o capítulo que a gente está tratando aqui. Eu avalio nesse processo de aprendizagem e ao mesmo tempo eu estou agindo, eu estou refletindo e eu estou agindo. É uma praxis mesmo. E eu vou trazendo esse movimento teórico-prático para essa essência de promover essa aprendizagem. Então eu preciso sempre pensar, essa criança de 3 anos, é esperado que ela imite o som corretamente? Aí eu vou ter que estudar e saber, dentro da lógica das faixas etárias, das filogêneses, das questões típicas e atípicas de desenvolvimento humano, o que seria esperado, de acordo com as pesquisas que já se fizeram na humanidade, para uma criança de 3 anos. Se de repente o resultado dessa criança está para além daquela aprendizagem ou está bem abaixo daquilo que é esperado, eu preciso acender a minha luzinha de observação e pautar o meu olhar e começar a agir. Então percebam que a aprendizagem, ela se dá também na zona iminente, né? Vygotsky fala muito isso com a gente, nas possibilidades criadas para se aprender.
Então, se eu não avalio numa forma de processo, se eu só avalio no final, ou se eu avalio apenas para medir, ou se eu avalio apenas para coletar dados, ou se eu avalio apenas para julgar e dar um resultado final, percebam que essa aprendizagem vai ficar lacunada, porque eu não vou ter planejado outras possibilidades para que essa aprendizagem seja realizada. Então, basicamente, quando a Jussara Hoffmann fala que avaliar é ação, avaliação é ação, é porque ao mesmo tempo em que eu avalio, eu também preciso retroalimentar esse planejamento e apresentar possibilidades nesse processo, e tudo isso para promover aprendizagens. Então, eu acho que é isso. E eu agradeço vocês esse momento, espero ter contribuído com vocês para pensar essa perspectiva da avaliação formativa. E não esquecendo de que eu preciso ter critérios. E os meus critérios estão estabelecidos nos meus objetivos de aprendizagem. Então, ao perceber os objetivos de aprendizagem do bebê, por exemplo, eu consigo planejar e observar se o que ele está fazendo é o esperado, está para além do esperado ou está aquém do esperado. E aí, diante disso, eu preciso possibilitar outras vivências para que ele aprenda. Ou seja, é um movimento cíclico, é um movimento contínuo de avaliação e ação o tempo todo. É isso, gente. Obrigada. Se inscrevam aí no canal Educa Dani, tá bom? Até mais.